Vamos lá, sétimo ano, vamos dar continuidade na nossa revisão. Agora eu estou no capítulo 17 da apostila 3, na página 343, ok? Então vamos falar da coesão referencial em relação aos verbos. Tem diversas situações em que os verbos contribuem para a coesão referencial, para estabelecer o sentido coerente do texto, ok? Mas eu vou focar nas questões que eu coloquei na prova, tá bom? Em relação ao posicionamento do verbo, a importância dos verbos na coesão textual, tá bom? Eu vou falar sobre um termo chamado elipse. Vou focar aqui na elipse, ok? É elipse. Elipse significa omissão, quando você retira um termo na oração, tá bom? E mesmo assim você consegue manter o sentido, porque quando você omite esse termo, ele fica indiferente a como você entender da mesma forma o texto, tá? É elipse ou elíptico, tá bom? Vamos supor, sujeito elíptico. É o sujeito que eu retirei da oração, e mesmo assim eu consigo compreender. Há situações que eu consigo compreender e há situações que é necessário inserir o sujeito para eu compreender. Vamos analisar essa frase aqui, ó. Não há criança que receba essa notícia sem protestar. Ficará no escuro, aquele escuro que imaginação infantil povoa de seres fantásticos, não raro ameaçadores, e por isso reclama, sapateia e chora. Perceba que há alguns verbos que estão grifados aí, tá? Eles estão em negrito, ó. É possível perceber que houve uma omissão dos termos anteriores aí, dos verbos, tá? Esses termos, essa omissão a gente chama de elipse. Vamos perceber que omissão é essa, ó. Não há criança que receba essa notícia sem protestar. Ficará no escuro, tá? Perceba que o sujeito aí, ele está elíptico, ele não está claro, ele não está explícito. Elíptico é o mesmo que implícito. Eu já ensinei para vocês no passado, tá bom? E esse ano também já ratifiquei em algumas aulas. Tá? O sujeito ele não está claro na oração, mas é possível identificar com aquela regrinha que eu os ensinei. Ficará no escuro. Vamos achar o sujeito aqui, ó. Quem fica, sempre fazer a pergunta quem está praticando a ação sobre o verbo. Quem ficará no escuro? Tá? No caso o quê? A criança, ó. Não há criança que receba essa notícia sem protestar, tá bom? Ó a notícia. Ficará no escuro, tá bom? Você ficará no escuro, tá? No caso, você tem um sujeito aí elíptico relativo ao pronome você. Mas mesmo assim, se eu retirar esse pronome, no caso aqui já foi retirado, ele não faz falta quanto ao sentido. Você falar assim, não há criança que receba essa notícia sem protestar. Você ficará no escuro, tá? Alguém falando para uma criança. E ficará no escuro é o mesmo significado, o mesmo sentido. Então, o elemento de coesão aqui foi estabelecido pela elipse, pela omissão do sujeito, tá? Para o sujeito estar implícito, mas mesmo assim ele mantém o sentido. Perceba que também nesses verbos que estão em negritos, também há omissão de um termo que não faz diferença quanto ao sentido. Vamos ler de novo a frase para entender. Ficará no escuro, aquele escuro que imaginação infantil povoa de seres fantásticos, não raro ameaçadores, e por isso reclama, sapateia e chora. Quem reclama, sapateia e chora? No caso, ela, a criança, né? Ela reclama, ela sapateia e ela chora. Eu tenho 3 orações regidas por verbos em que os sujeitos estão omissos, tá? Os sujeitos estão elípticos, tá bom? Vou até botar de novo a palavra elipse, ok? Elipse é a omissão de um termo que já foi mencionado, foi ocultado na oração, mas não faz diferença quanto ao sentido, eu consigo compreender,
tá? E por isso ela reclama, ela sapateia, ela chora. Seria se o sujeito estivesse explícito, mas eu retirei aí e por isso ela reclama, ela sapateia, ela chora e pelo contexto eu consigo entender que está falando da criança, tá? Então só para finalizar aqui, ó, a palavra criança apareceu no início do período e não precisou ser repetida, já que os verbos seriam capazes de fazer referência a ela. A palavra foi ocultada, ela sofreu uma elipse, como está na prova, tá? Tem uma questão lá que fala sobre isso. Marca a alternativa em que houve uma omissão do verbo, utilizou o recurso coesivo da elipse, ok? E mesmo assim conseguiu manter o sentido. O sujeito, ele estava elíptico e mesmo assim conseguiu manter o sentido da oração. Não fez falta, tá? Porque já teve um termo mencionado anteriormente que garantiu a coesão e a coerência do texto, ok?